Não sei se vocês acompanharam, mas o Nando Moura postou um vídeo, né? Eu até fiz algumas outras lives aqui no canal falando sobre isso. Como o Nando Moura é um cara muito nojento, assim, sabe? Um cara difícil de gostar. Né? É difícil de defender ele, né? Tem pessoas que eu admiro que defendem esse cara, que conseguem ver coisas boas nele. Eu entendo que o Nando Moura é uma pessoa que só causa problemas com a sua com o seu alcance. É uma pessoa que luta por si mesmo, uma pessoa que quer defender a própria verdade, o próprio ego, a própria arrogância, o próprio orgulho, tá? E isso é uma coisa que eu acho deprimente, porque se ele está numa posição de formador de opinião, ele tem que agir com honestidade intelectual. Essa é a minha pauta, essa é a minha bandeira, é isso que eu defendo, é isso que eu acho que vai fazer com que o Brasil avance. Se as pessoas passarem a formar opiniões baseadas em honestidade intelectual, entendendo, partindo do pressuposto que somos todos irmãos de uma mesma nação, somos filhos de uma mesma pátria, estamos todos juntos, querendo ou não. Se o barco Brasil afunda, todos nós afundamos juntos. Por isso, temos que, juntos, com honestidade intelectual, entendermos, conversarmos, discutirmos o que é o melhor para o Brasil, certo? A partir de um ponto de vista científico, não 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 de uma forma de opção de opinião. Não é uma opinião o que vai fazer o Brasil crescer ou não. É científico, já foi feito na Alemanha nazista, já foi feito na Revolução Francesa por Napoleão Bonaparte, foi feito pela China agora nos últimos 30, 40, 50 anos. Existe uma cartilha que faz um país crescer e prosperar. E por mais que difícil que possa parecer, ou arrogante que possa parecer da minha parte, eu entendo que é simples entender o que faz um país crescer. E eu tenho a minha própria opinião formada de como fazer isso, certo? Então, aos poucos, eu venho compartilhando a minha opinião de como fazer isso aqui no canal. Mas sob qual pressuposto? Não querendo impor essa verdade aos demais, como se eu fosse o dono da verdade, o dono da razão. Não, mas colocando na mesa para que discutamos e que os argumentos lógicos e racionais definam, mediante a honestidade intelectual do grupo, o que é verdade ou não. Mas para isso as pessoas precisam ter honestidade intelectual para que juntos definamos, concluamos o que é verdade ou não, o que faz mais sentido ou não, baseado em fatos, dados, argumentos. É... Pô, essa minha mão aqui fica meio escondida, né? Mas enfim, baseado em dados, fatos e argumentos. Diante disso, eu acredito que o Nando Moura ele é uma pessoa assim, extremamente repugnante, porque ele não leva nada disso para a mesa e o alcance dele é nocivo à nação, porque ele é uma pessoa que apenas causa intriga, discórdia, xinga as pessoas, entendeu? Ele não traz argumentos, ele não tem uma proposta, uma visão de mundo, uma cosmovisão de Brasil, o que deveríamos fazer, quem deveríamos eleger. Todas as pessoas que ele defendeu que deveríamos eleger, ou ele se tornou inimigo depois, como o próprio Bolsonaro começou a atacar, dizendo que é a pior coisa do mundo, mas poxa, ele ajudou a eleger o Bolsonaro. Então eu nunca vi particularmente uma opinião do Nando Moura que tenha servido de útil para o Brasil. Então o Nando Moura, no meu ponto de vista, é uma pessoa que deve ser esquecida, abandonada, largada às traças, à parte. As pessoas não deveriam dar mídia para esse cidadão. Como que as pessoas buscam formar opinião através do Nando Moura? Esse é um sintoma de um Brasil doente, um Brasil ignorante. Nando Moura não deve ser ouvido, Nando Moura não deve ser levado a sério. Ele já teve a sua chance e desperdiçou. Ele defendeu o próprio orgulho, a própria arrogância, ele defende a si mesmo. Ele não está do lado da verdade. Ele quer que a verdade esteja em sua posse, defendendo absurdos, coisas ridículas. Então vamos ver aqui, vamos reagir ao que essas pessoas aqui falaram sobre o ataque que o Nando Moura fez ao Monark, que todo mundo sabe, qualquer pessoa com o mínimo de neurônios sabe
que o monarca foi completamente injustiçado. E qual que é a grande questão dessa parada aí do monarca? Que isso não diz respeito só ao monarca. Isso diz respeito à nação brasileira e ao caminho ao qual estamos partindo, chegando. Pessoal, um ministro sem cabelos, desprovido de cabelos, com uma canetada, acabou com a vida de um indivíduo por expor opiniões na internet, que por mais que você possa ir contra, por mais que você deveria saber, se é que você não sabe, que a opinião dele foi tirada propositalmente de contexto, com o único objetivo de prejudicar a vida dele, de acabar e destruir a vida dele, e conseguiram. Hoje, por causa de uma canetada, o menino não tem direito de ter uma rede social, que no mundo de hoje é a mesma coisa que você calar, cercear e matar uma pessoa. Porque essa pessoa, hoje o mundo é conectado digitalmente. Uma pessoa que é impedida de existir digitalmente, de expressar opinião. Ele não pode ter conta de Twitter, de Instagram, de Facebook, de nada. Ele não pode abrir um canal no YouTube. Ele não pode vir para o Brasil porque ele foi condenado a 1 ano de cadeia por chamar um ministro de gordo e filho da puta. Sendo que ele é de fato essas duas coisas. Isso é um sintoma de um Brasil doente, um sintoma de um Brasil que está caminhando ao totalitarismo, caminhando a uma ditadura do Congresso. Parece loucura dizer isso? Olha o que está acontecendo. Um cidadão brasileiro foi impedido de existir digitalmente por expor opiniões. Ou seja, liberdade de opinião já acabou nesse país. Se você colocar uma opinião na mesa que ofender qualquer ministro do STF, qualquer político, você corre risco de perder a sua vida, igual aconteceu com o monarca. Então uma pessoa que bate palma para isso, que defende isso, é uma pessoa que colabora para a própria destruição da sua nação. Aí tanto faz se ela percebe que ela está fazendo isso ou não, se ela está agindo de mau caratismo, se ela é uma pessoa ignorante. Porque hoje com a internet existem muitas crianças também que exercem opinião na internet e são pessoas inconsequentes, elas não sabem o que estão fazendo, não sabem as consequências das suas opiniões, das suas atitudes. E acabam dando risada, aplaudindo o que está acontecendo com o monarca, o que aconteceu com o monarca, como o próprio Nando Moura fez. Sendo que você aplaudir e culpar o próprio monarca daquilo que ele está sofrendo é você assinar e corroborar para a destruição da liberdade de uma democracia, de um país democrático, de um país onde as pessoas têm direitos individuais, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de ir e vir. Existem diversos direitos e aos poucos estamos sendo minados um por um. Liberdade de expressão foi embora. Qual mais direito precisamos perder para percebermos o caminho que estamos indo? Agora, daqui a pouco a gente está perdendo o direito de ter transações financeiras sigilosas. Estamos perdendo o direito de ter uma vida sigilosa. Uma vida que tudo bem, a pessoa vai vir... Se você não tem nada a esconder, por que você precisa ter uma vida sigilosa? Tem questões de privacidade. Tem questões que meramente significam privacidade. O governo não tem que ter o olho absoluto e total sobre tudo, porque senão você não é um ser livre diante de uma nação democrática, uma nação onde o povo tem o poder e o Estado serve ao povo. É para isso que devemos lutar, é para isso que devemos expor uma opinião na internet. Porque somos todos filhos de uma mesma nação, todos filhos de um mesmo país. Se isso aqui afundar, afundamos todos. Se isso aqui levantar voo, voamos todos, todos somos beneficiados. Mas existem indivíduos como Nando Moura que corroboram para decisões absurdas e ainda chutam um cachorro morto, como ele fez com o monarca, e espera ser aplaudido. E existem pessoas que, de fato, o aplaudem. Então, se isso não é
Se isso não é um sintoma, se isso não é um sintoma de um país doente, um país ignorante, um país rumo ao precipício, não por culpa de político, não por culpa de todo o assalto à nação que de fato vem acontecendo, mas a culpa primária é do próprio povo. Então, se você entende o que eu estou falando e concorda, ou se você é uma pessoa que minimamente entende, por mais que você às vezes não concorde com as minhas opiniões, mas entende que estamos todos no mesmo país e que precisamos nos unir e definir juntos, chegarmos juntos a uma conclusão do que é melhor para o nosso país, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar um comentário aqui embaixo, a participar das minhas lives no YouTube, na Twitch, e juntos formarmos opiniões, discutirmos e conversarmos mediante honestidade intelectual do que é melhor para o nosso país, certo? Então, eu quero hoje mostrar para vocês quão nojento é esse ser e esse indivíduo chamado Nando Moura, e quão injustiçado o monarca foi, e quão perigoso isso é para o Brasil como um todo, isso inclui você. Ou você quer viver uma ditadura de um Estado totalitário, poderoso, onde ele decide o que você fala, o que você, aonde você fala, se você tem ou se você não tem rede social, quais redes sociais podem ou não podem existir no Brasil? Foda-se o que a nação deseja, o que a nação pensa. Quanto tempo nos resta até nós sermos impedidos de nos manifestarmos? Porque a maior força de uma nação, de uma população, mediante a um Estado, é a manifestação. Quanto tempo nós temos até proibirmos, até sermos proibidos de nos manifestar? Quanto tempo a gente tem? A gente viu o que aconteceu com o pessoal de 8 de janeiro. Quer você concorde ou não, você não pode, porque você defende o Lula, concordar com o que aconteceu no 8 de janeiro, onde bolsonaristas foram presos, anos de cadeia, por simplesmente se manifestarem. Pessoal, amanhã pode ser você, independente da sua opinião, se você é de direita, de esquerda, se você é periquito, papagaio. Tanto faz, é o seu país, é a sua liberdade em jogo, em risco. Acabou o tempo de você poder ser ignorante, idiota, colocar opiniões a esmero por aí, sem pensar no que você está falando, sem pensar no que você está fazendo, por orgulho, defendendo o político como se fosse um time de futebol. Tanto faz no final do dia se o seu time ganhar ou perder, isso não vai impactar o Brasil. Agora, se você defender um político como se fosse um time de futebol, querendo que ele ganhe, independente se ele está fazendo bem ou mal para o Brasil, isso está destruindo a sua nação. Isso está destruindo o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Isso está destruindo a sua prosperidade, a sua oportunidade de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família. Isso está te deixando, trazendo você, está levando você para o buraco, mais buraco, né? Porque o Brasil já está no buraco. Mas, além de tudo, está levando os outros juntos e as futuras gerações juntos. Então pensa no que você está fazendo, pensa antes de formar opinião. Eu não estou me colocando aqui como dono da verdade, como dono da razão. Estou me colocando aqui como uma pessoa que quer discutir com honestidade intelectual qual é o caminho que a gente deve seguir. Eu tenho a minha opinião formada, aos poucos eu exponho isso aqui. Aos poucos eu vou expondo isso aqui. E você é totalmente livre e convidado a dizer educadamente, com honestidade intelectual, se você concorda ou discorda de mim e os motivos de concordar ou discordar. Certo? Que o melhor argumento vença. E que o perdedor se orgulhe de perder. Porque ele estava indo para o lado errado. Agora ele foi corrigido para o certo. Isso é o que um homem sábio faz, o que uma mulher sábia faz. Isso é sabedoria. Aquele que acha que sabe tudo,
que tem a verdade em mãos e defende o seu próprio orgulho, sua própria arrogância, sem perceber, defendendo um político como se fosse um time de futebol, essa pessoa está longe de ser sábia. Se a pessoa não muda de opinião diante de fatos, dados e argumentos, essa pessoa está longe de ser sábia. Não escute essas pessoas. Não escute. Não dê poder a elas. Não dê poder à ignorância. Porque a ignorância está destruindo o nosso país. Então vamos reagir a esse